Oi, galera, eu sou Eduardo e esse é o Coisas que eu gostaria de dizer. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa bem importante, é o Dia da Mulher. E a gente sabe o quanto a figura da mulher é importante para a nossa vida. A mulher pode ser nossa mãe, nossa avó, pode ser nossa prima, nossa tia, nossa madrinha, enfim, né? As esposas, né, de algumas pessoas. Mas quem é essa figura na nossa sociedade tão subestimada? É o que a gente vai tratar hoje nesse vídeo. Depois da vinheta. Quem é a mulher na nossa sociedade? Para mim, a mulher na nossa sociedade é representada pela minha mãe, que mesmo viúva, quando eu tinha 5 anos, ela foi, lutou, batalhou, começou na limpeza de um colégio e agora ela é assistente dentro do núcleo psicopedagógico do colégio onde ela trabalha. E por vários momentos da minha vida, eu presenciei a minha mãe se abdicando de coisas em prol da minha educação. Né? Não foi fácil ela me dar a educação que eu tive, né? E ela se abdicou de muitas coisas, mas mesmo assim ela também correu atrás do dela. Enquanto ela estava trabalhando, ela pensou em terminar os estudos dela e começar uma faculdade. Minha mãe é formada em pedagogia e tem extensão em neuropsicopedagogia. E isso me trouxe um exemplo muito bom. Por que eu estou falando isso? Porque na nossa vida a gente tem vários exemplos, seja de homem, seja de mulher, de pessoas que realmente são exemplos de vida. A minha mãe é meu exemplo de vida, mas eu estou cercado de exemplos de mulheres muito fortes na minha vida. Minha avó, por toda a história do que ela passou, né? Minha avó que ainda está viva por parte de mãe, a avó Maria. Tenho minhas tias, eu tenho minha madrinha, né? Então eu tenho histórias de mulheres que são de fibra, das minhas primas também, porque se eu não falar das minhas primas, algumas delas vão ficar bem chateadas, né? E isso me fez pensar na minha relação com essa parte feminina, né? O fato de eu ser gay e não ter uma esposa no futuro, né, me faz ter uma perspectiva diferente, porque a minha relação com o lado feminino sempre foi muito julgada, né? Mas não é não cabe o que a gente vai trazer agora, mas tem a ver também com o sentido de ideologia, né? Do que é ser mulher e do que a sociedade acredita que é ser mulher. Então, se a gente fosse fazer uma análise básica e que todo mundo vai sacar, o que é ser mulher no século XXI? É cuidar da casa, cuidar dos filhos e ainda trabalhar fora. Aí eu pergunto, isso tá certo, gente? Tá certo jogar a mulher com o mesmo padrão que ela tinha lá no século XVIII, no século XXI? Qual é a função do homem na sociedade? O homem, e eu vejo isso muito, é aquele cara que trabalha o dia inteiro, chega, quer a janta pronta, quer que as coisas prontas, e a mulher que lute para trabalhar fora, cuidar das crianças, cuidar da casa, e ele vai ficar lá no bem bom. Esse padrão já não faz mais sentido. Assim como exigir das mulheres que tenham filhos também é um padrão que não é mais aceito, né? Então, existem mulheres nesse século que não querem ser mães. E tá tudo bem, é a opção dela, é o corpo dela. Óbvio, a mulher tem a genética para ter filhos, é ela que vai gerar. Mas ela tem sim o direito de querer ou não gerar uma criança. É ela que escolhe isso. E tá tudo certo, né? A minha mãe, ela escolheu ser mãe. Óbvio, eu não vim planejado pelos meus pais, mas minha mãe escolheu ser mãe. E ela é a melhor mãe do mundo. Uma mulher não querer ser mãe não faz ela menos mulher. Porque ser mulher não é apenas ter filho, gerar uma criança. Ser mulher é entender o corpo dela, respeitar acima de tudo o corpo dela. Se ela, por ela, não quer ter filho, o problema é dela, ou a solução é dela. Então, ser mulher é muito estigmatizado na sociedade. Eu vejo isso muito. Eu tenho amigas conhecidas que são mães, mas são pessoas extremamente livres. Não deu certo com o pai da criança. Tudo bem, né? E elas bastam por si próprias.
né? A figura da mulher hoje em dia está muito diferente. Ela traz realmente essa força. Eu arrisco a dizer que às vezes a gente tem uma imagem de mulher muito mais forte na sociedade, por exemplo, do que para os homens. Eu não posso falar que eu não tive um exemplo, né, exemplos bons de homens, né? Dos homens que estavam na minha vida desde que eu era pequeno, né? Só citando meu pai, que eu tive só durante um tempo, mas que ele era realmente um homem que era aquele paizão. Eu tive o meu avô materno, que estava muito perto de mim, né? Eu morava do lado dele, ao lado dele, e ele sempre foi uma figura paterna, né? Uma figura de vô muito presente. O meu avô paterno também, que querendo ou não, com a morte do meu pai, ele estava presente na minha vida, não era um exemplo porque eu não convivia com ele, né? Mas não posso deixar de falar isso. Tive sim, e aí uma outra figura muito importante que é meu padrinho, né? Que é o irmão do meu pai. Então ele por diversas vezes ele também fez essa coisa de educar. Mas as mulheres, minha mãe, minha avó materna, né? Minha avó paterna, ela faleceu um pouquinho antes que meu pai, então eu não tive tanto contato com ela que eu lembre e que eu possa falar, né? Mas as histórias que me contam sobre ela era que ela é uma mulher muito guerreira, muito forte. Isso faz a diferença, sabe? Você saber que você está cercado de pessoas que realmente honraram serem seres humanos, né? E aí eu tenho minha mãe, que é maravilhosa, né? Eu não tenho o que falar da minha mãe, eu contei um pouquinho da história dela para vocês agora. Tem as minhas tias, né? Que não dá para citar todas elas porque minha família é um pouco grande, mas que também são exemplos de mulheres de fibra que lutam atrás dos objetivos delas, né? Para que elas possam conquistar as coisas. E eu tenho a minha madrinha, né? Eu sempre falo que Deus foi muito generoso de me dar o padrinho e a madrinha que eu tenho, que são dois exemplos muito bons. Mas eu vou falar também da minha madrinha, que assim como minha mãe me ensinou o que era certo, o que é errado com amor, fez eu crescer e eu entender um pouquinho da vida. Que você pode passar por diversos problemas, pode cair, vai levantar, mas que se você tiver foco, se você tiver realmente o sentimento que aquilo vai agregar para você, você vai conseguir atingir seus objetivos. Então, as figuras femininas, né, que eu tenho na minha vida são muito fortes. Inclusive, uma vez eu escutei que o fato de eu me assumir gay era porque eu tinha é, muita mulher na minha vida. Acreditem se quiser, eu escutei isso já. E, gente, não tem nada a ver. Quem realmente entende sabe que não tem nada a ver. Tem a ver sim, porque com as mulheres da minha vida eu aprendi a ser forte, eu aprendi a ser resiliente, né? A ser vulnerável, porque a gente precisa ser vulnerável. Aprendi a ser bondoso, aprendi a correr atrás dos meus objetivos e, acima de tudo, eu aprendi a ser feliz com o que a vida me dá. Ah, é você ser satisfeito com a mediocridade? Não. É aproveitar a felicidade que eu estou sentindo nesse momento. Então, nesse Dia Internacional da Mulher, eu tenho que agradecer imensamente a todas as mulheres que passaram na minha vida. E nem cabe menções honrosas às professoras que também tiveram muito impacto sobre a minha vida, né? Então, que nesse Dia Internacional da Mulher, você que homenageia as mulheres, lembre que o Dia Internacional da Mulher é uma lembrança de algo ruim, né? Que foi uma situação complicada, mas que todo dia é dia de tratar os seres humanos como eles devem ser tratados. E a mulher ainda é muito subestimada nessa sociedade. Então você que quer homenagear uma mulher, homenageie ela todos os dias, tratando ela bem, respeitando, fazendo com que ela se sinta parte da sociedade, que muitas delas não sentem. Então, essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês em relação ao Dia Internacional da Mulher. Vejo vocês numa próxima. Até mais!